Vamos lá? Realmente 8 horas, ou famosa 20 horas de uma terça-feira, 24 de fevereiro de 26. Seja bem-vindo à Escola de Reconstrução Espiritual, o estudo sistemático do livro de Neemias. Tudo bem com você? Então tá bom. Puxa vida, hoje foi corrido, mais na conta. Peguei um trânsito. Só o sangue. Seja bem-vindo. Enquanto os alunos estão entrando, estão se ajeitando, alguns já me avisaram que estão na faculdade, outros estão na igreja, em reuniões, em células. Não há problema. Você pode assistir depois, então, a aula gravada. Pode entrar aluno até a terceira aula. Essa é a segunda, aula. Patada. Semana passada foi aí o feriado de carnaval. Então, liberei a turma aí para ficar com a família, passear e tudo mais. Então, hoje, oficialmente, é a segunda aula do Reconstrução Espiritual do livro de Neemias. A aula já está ali, da primeira aula inaugural já está disponível ali no grupo. Você pode assistir durante esses 4 meses, ela vai ficar disponível, não tiro do Drive. Você pode baixar ela no seu celular, baixa ela aí no seu celular, no seu tablet, compra um HD, coloca ele na nuvem, coloca ali os processos, e então você vai ter acesso aí às aulas. Então eu vou tá sempre que possível, um ou 2 dias depois das aulas, eu já lanço a aula para você poder estudar. Então, o pessoal que está assistindo, seja bem-vindo todos vocês, fazer a chamada aqui da turma. Quem que está aqui? Adriana Daniele, seja bem-vinda, Daniele. A Nayara está desviada. A Vanessa e o Xandinho lá, Vanessa e o Xandinho lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Nayara de Vespasiano, Minas Gerais, Sonítia daqui, João ali de Colombo, da Adriana, se eu não estiver enganado, lá de Bragança Paulista, a Adriane, a Daniele, se eu não estiver enganado também é de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Deus abençoe vocês, Deus abençoe demais da conta, enquanto o pessoal vai chegando aí. Muito bem, então pega lá seu livro, se você adquirir o livro. Pastor, eu quero. Vocês vão precisar comprar o livro? Pastor, eu quero comprar o livro, como que eu faço? Você pode me chamar no direct, ou pode me chamar ali no grupo do WhatsApp. Pega meu número, pode me chamar no particular, chama a Carol se precisar, tá? E aí eu mando para você, passa o endereço aí, o valor do livro é 65. E aí Confirma. você vai poder mais as despesas de correio. Então, eu acredito que dependendo aí do lugar que você está, você vai gastar aí uns R$ 100 no livro, tá? Então, você pode adquirir, você vai precisar do livro. Depois eu vou colocar no grupo ali os livros que vocês vão precisar estudar, tá? E a apostila, eu vou liberar a partir da terceira aula, vocês vão ter a apostila, essa que eu estou falando com vocês. A apostila ela tem alguns assuntos a mais que o livro, tá? O livro é baseado na apostila. Então, se você pegar o livro e a apostila, você vai ver que boa parte ali bate, que eu adaptei. Mas tem alguns assuntos na apostila que não tem no livro. A editora pediu para tirar devido à formatação e tudo mais. Então, tem assuntos que eu vou falar que está na apostila que não está no livro. Eu vou dizer, ó, isso aqui está só na apostila. Tem outros valores que eu vou agregar a vocês, que eu estou sempre revisando as matérias, que vai ajudar vocês a trabalhar no campo do mapeamento, da interseção. E hoje eu vou falar sobre interseção, no campo do mapeamento territorial, os valores de Jerusalém. Nós vamos estudar as portas, o capítulo 3 é assim o xodó. São 3 capítulos no livro que eu sou apaixonado. O capítulo 3, o capítulo 5 e o capítulo 9 são os capítulos que nós vamos estudar e vai ajudar você a entender uma série de fatores, tá? Um monte de coisa. Pode perguntar, me interrompa aqui e pergunta. Alguns estão fazendo reciclagem, é bom, tá? Reciclar, aprender a aprender sempre, né, Nayara? Aprender a aprender sempre, tá? Para ficar crente, santa, né? Salva na cruz e você desenvolver esses princípios no seu ministério, onde você congrega aí na sua igreja. Beleza? Então vamos lá. Pega aí se você tiver com a Bíblia, em Neemias capítulo 1. Na aula anterior, eu comecei a falar sobre os 6 passos que Neemias ele estabelece quando ele vai fazer um princípio de intercessão.
Então, o capítulo um é, o eixo do capítulo um é a intercessão, conceito intercessório. Eu vou trabalhar. O capítulo um fala dessa compaixão, dessa intercessão. O capítulo 9 fala das construções de intercessão, que é o Yom Kippur, o que confessar e tal. Mas aqui no capítulo 1, eu vou bater agora, vou dar uma reforçada sobre esses 6 passos. Eu falei lá na aula anterior, né? O assentar, chorar, lamentar, alguns dias, jejuar e orar. E coloquei que nem toda oração é ouvida, tá? Pode ser que isso soe meio estranho para você. Não, como assim, pastor? Deus ouve todas as orações. Não ouve, não. É bom, ele não ouve, não. Eu quero uma base bíblica para isso, né? Provérbios 28:9. Provérbios 28:9 fala, né? Se você desvia os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações são abomináveis. Então, talvez você perceba o quanto é, o tanto que você já orou por algo e ainda não aconteceu. Talvez, pode ser que você esteja orando com o princípio errado, com a intenção errada, ou até mesmo a intenção correta, mas com o princípio errado. Então, nem toda oração é ouvida. Ainda mais se você quer desenvolver aconselhamento em áreas que você ainda não se resolveu, que você ainda não posicionou. E é difícil lidar com gente que não posiciona. É custoso, sabe? Lidar com gente que não posiciona, que não entra no eixo, não coiseia os coisas. Fica ali, sabe, empurrando e vai protelando. Mas tá bom, né? Só medida de graça. Mas eu falei sobre esses pontos. O conceito da intercessão no livro, vocês vão ter o livro, ou quem já tem o livro ali, eu até trabalho esses valores da intercessão, que é você fica ali, tem um desenho, né? Entre Deus e a pessoa, entre Satanás e a pessoa, entre as circunstâncias e a pessoa, entre o pecado e a pessoa. Então, aqui, ó, aqui tem um segredo, não é um segredo, mas tem um discernimento aqui bem, tem que ser bom, tem que ser bem apurado, que para você poder ficar em uma brecha intercessória entre você e uma pessoa, você tem que primeiro ouvir Deus, ou vai ouvir Deus. Não sai orando aí por todo mundo, embora seja nobre isso, não, orai sem cessar, diz a Bíblia, pastor, sim, pela salvação das pessoas. Mas existem questões que você, puxa vida, você tem que ter esse discernimento, você tem que ter essas informações. O que é que eu quero fazer? O que que Deus quer que eu ore? Quais são os valores que Deus quer que eu estabeleça? E para você ficar entre Deus e a pessoa, você tem que conhecer os problemas que a pessoa está apontando e você tem que conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a pessoa de Deus. Tá? A Bíblia fala que o caráter de Deus é firme como uma rocha. Então, nós, conselheiros, ou você aí, intercessora, pastora, você não vai ganhar Deus no grito. Você não vai ganhar. Você não vai conseguir impactar os céus com o volume das suas orações. É você ser certeiro. A fala que eu digo é, quando eu estou falando para pessoas que já conhecem a caminhada cristã, eu estou falando da seguinte maneira: você deixar de acertar uma borboleta com um tiro de canhão com metralhadora, você ser assertivo. E ficar num campo intercessório entre Deus e a pessoa, como eu falei, você tem que conhecer a área da pessoa, você, intercessor ou conselheiro, tem que estar com a área que você quer interceder em ordem, e aí você tem que também entender qual é os princípios que regem nos céus a área dessa pessoa. Não é assim, vamos orar aqui pela pessoa e está tudo certo. Cuidado com isso. Porque pode ser que Deus esteja corrigindo a pessoa, Deus esteja disciplinando a pessoa, e você, com o excesso de misericórdia que você tem, sua mão grande, vai lá e põe a mão. Isso vai dar errado. Não funciona assim. Quando você fica entre Satanás e a pessoa, gente, não tem a lei de Satanás e a lei de Deus, a lei é a mesma. Então, mesmo a área, você conhece a área da pessoa, e aí tem um pulo do gato aqui.
Porque você tem que discernir por que que Satanás está atingindo essa pessoa nessa área. Porque daí, se você não ouve Deus, não, Deus não, depois eu vejo. Você tem que entender que Deus pode estar permitindo, lembra de Jó? Deus pode estar permitindo que essa área dessa pessoa seja tocada. E aí você vai pôr a mão lá. Aí não vai dar certo. E outro, o Satanás, você tem que saber discernir que Satanás, ele caminha nas leis dos céus. Você não precisa ter medo dele. Você pode ter medo de Satanás, mas também não pode desprezá-lo. Então, quando você vai lidar na área de intercessão, no campo que a pessoa está se pedindo, você tem que saber como que funciona as trevas, mapear os valores das trevas. Isso não, pastor, nunca ouvi isso, então você está ouvindo agora. Como que funciona isso? Você precisa conhecer a dinâmica de trabalho de Satanás. Então, eu vou dar uma base aqui. Satanás, ele vai usar a sagacidade no ponto mais fraco ou frágil para atingir o cabeça. O conceito de Satanás, uma das armas, ou se não a arma mais não, ou a arma que dá resultado com mais facilidade para Satanás, é anular sua autoridade. Então, Satanás, como conselheiro, fala e mapeador, não quer fechar a igreja, ele só quer que a igreja perca a autoridade. Se uma igreja perde a autoridade, ela não desenvolve o que tem que ser desenvolvido, ela vai quebrando princípios. Aprenda. Quando você quebra, perdão, quando você perde a autoridade, você quebra princípio, que você quer forçar o processo. E aí os céus não aceitam. Aí você quebrando o princípio, você entra no fator de perseguição dele. Eu gravei um vídeo hoje, o pessoal está editando, eu falo sobre as duas perseguições. A Bíblia fala de duas perseguições. Você é perseguido. De qualquer maneira, você é perseguido. Então, tem a perseguição, estou dando spoiler, tem a perseguição que acontece com você mediante as áreas que você defraudou, né, o pecado oculto, defraudação, desonra, e a Bíblia fala que isso te persegue. A maldição, né, abre precedente para isso. E tem a perseguição boa. Que é isso, pastor? A perseguição boa você vai ver no Salmo 23, verso 6 e Deuteronômio 28, 2. As bênçãos me Eu seguirão, não estou me vendo, né? Não faz perseguirão tempo eu falar. e Peraí, deixa eu desligar. alcançarão. As bênçãos me seguirão e me alcançarão. Tá? Salmos 23, 6 diz: Certamente a bondade e a fidelidade me seguirão e me perseguirão, ou estarão comigo sempre, enquanto eu habitar na casa de Deus. Então, tem essas duas perseguições. E isso fala de você conhecer os céus, como que o céu funciona. Então, você quer entrar numa brecha intercessória? Primeiro vai ouvir Deus. Quer entrar numa brecha intercessória, né, aliviar a dor do amado, do coleguinha do seu lado, entenda o que está acontecendo. Você quer respaldar intercessoriamente um pedido de perdão pelo pecado da pessoa, veja se essa área sua está resolvida. Tá? Será que está resolvida mesmo? Porque nós somos agentes de perdão, nós somos agentes da graça, nós somos agentes de misericórdia, nós somos embaixadores de Cristo. Então, o pacote inteiro está conosco. Mas para você poder fazer um princípio intercessório de oração pela vida de alguém, para pedir perdão, para interceder na área, você precisa que essa área sua tem que estar resolvida, que é o pecado. Então, você tem que estar resolvido. O conceito do pecado está atrelado a comportamento. Tá? Então, está resolvida essa área sua? Tá? Não, não está. Então, não entra nessa área. Fica quieto, não se meta, tira a mão daí. Por quê? Porque isso vai acabar trazendo para você mais problemas e abrindo precedentes. Você abre o precedente para Satanás começar a te perseguir, você abre precedente para o princípio começar a te quebrar, e aí você quer aliviar as circunstâncias. Aprenda um conceito. A cruz, ela perdoou os pecados. A cruz. Pecados. A desgraceira que Adão fez lá, toda aquela dinâmica, ela perdoou.
Está consumado. Não precisa fazer mais nada. Só você confessar a Cristo. Porém, as consequências não. As consequências, a cruz te dá autoridade para você resgatar as áreas defraudadas. Isaías 58, 11 e 12. As pessoas não compreendem isso no campo da intercessão. Por favor, estou ensinando aqui para vocês. Neemias, ele entrou numa brecha intercessória do capítulo 1, porque ele era uma pessoa responsável. Eu era copeiro do rei. Ele tinha os valores de Deus, ele conhecia Deus. Ó, olha a dinâmica da oração. Deixa eu pegar aqui no livro não está. Aqui, ó, na Bíblia, Neemias 1. Olha a dinâmica de oração, pessoal aí, os mapeadores aí de plantão. Ele fez, ele conheceu, ele faz toda essa área. Ele faz entre Deus e a pessoa, entre Satanás e a pessoa, entre o pecado e a pessoa e a circunstância da pessoa. Aqui, cadê? Neemias. Neemias 1. Olha a oração dele. Ele começa. Ele estabelece o caráter de Deus. Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele conhece, ele está ficando diante de Deus. Então, aqui ele está diante de Deus, entre a nação e Deus. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo. Olha, olha o que ele fez. Então, primeiro ele está entre Deus e a pessoa. A pessoa aqui, no caso, é a nação de Israel. Então, você pode fazer todo o processo de mapeamento que você faz de uma pessoa, você pode fazer numa nação, num terreno, numa chácara, numa casa, num hospital, numa igreja. Tá? Você pode, só que você tem que conhecer os valores. Então, você faz o quê? Ele ficou entre Deus e a pessoa e a nação. Então, o verso 1 e o verso 2 ele traz o caráter de Deus. Ele desenha o caráter. Fala assim, eu sei que o Senhor é isso. No verso 7, verso 5 e 6. No verso 7, ele fica entre Satanás e a pessoa. Você de Satanás é a acusação. Ó, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, os estatutos, nem os juízos que ordenaste ao teu servo Moisés. Perdão, ele fica entre o pecado e a nação. Nós fizemos isso, esse é o nosso pecado. E aí ele entra agora em cima das circunstâncias. Lembra da palavra que ordenou Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirmos, eu vos espalharei por entre os povos. Essa é a consequência. Então eles pecaram, foram espalhados. Aí ele entra no campo novamente da intercessão do caráter de Deus. Se vos converterdes a mim, o Senhor disse isso, o Senhor estaria conosco, nos trazendo de volta. E aí, lá no verso 11, ele fecha, tá? Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Aqui ele fica entre Satanás e a nação. Porque ele fala assim: olha, Satanás, nós ouvimos Deus, nós estamos clamando para ele. Então, esse compêndio de intercessão. Então, você pode fazer isso desde que você esteja resolvido nessa área. E o cara estava, porque a compaixão que ele fez, onde que foi que ele fez esse checklist? Nos 6 pontos que eu coloquei. Assentou, chorou, lamentou, deu um tempo, jejuou e orou. A Bíblia não descreve quanto tempo demorou isso. Não descreve. Porém, quando você vai, nós vamos entrar na segunda hora, no capítulo 2, você vai perceber que entre o capítulo 1 e o capítulo 2 passaram-se 4 meses. 4 meses. Então, pode ser que esses 4 meses foi esse período que ele assentou, que ele lamentou, que ele jejuou, esses alguns dias, né? Não se sabe quanto tempo é, mas ele sabia o que fazer, ele fez um mapeamento, ele estabeleceu o conceito correto, tá? Ele ele buscou os valores corretos. Tá? Então, ele trouxe a memória de Deus, o caráter dele. Tá? Então, não é qualquer oração que é ouvida, tá? Tampouco feita de qualquer maneira, e muito menos por qualquer pessoa. A única oração que Deus não rejeita é a oração do Salmo 51, 17. Um coração aquebrantado e contrito, o Senhor não despede. É a oração para salvação. Oração para salvação. Essa oração foi feita lá na cruz por um bandido que estava morrendo. Lembra de mim quando entrar no paraíso. Tá? Eu fico imaginando o ladrão entrando lá no céu, chegando lá no céu, o ladrão.
Falando do céu, o anjo olha para ele e fala assim: o que você está fazendo aqui? Aí o ladrão diz assim: uai, o homem lá mandou eu vir para cá. Que homem? Ué, Jesus lá falou que era para eu vir. Aí eu imagino o anjo, sabe, pessoal, dizendo assim: você sabe o que que é justificação pela fé? Ele falou: não. Você sabe o que é batismo? Não. Você sabe o que é falar em língua estranha? Não. Você já estudou o manual teológico batista, manual teológico presbiteriano, manual teológico quadrangular? Não. Você sabe o que é justificação? Não. Predestinação? Não. Os dons? Não. Não sei nada disso. Então, o que está fazendo aqui? Eu estou aqui porque ele mandou eu vir. Porque na cruz eu reconheci que ele era o Filho de Deus. Ele falou: vamos já. Então, esses são os valores da salvação, não da conversão. Salvação, querido, é um segredo tão esquisito e estranho. E Paulo falou: olha, eu só creio e falo. Pronto, tá bom para mim. Tá? Mas a conversão da alma, a reconstrução da bagaceira que você se enfiou, isso demanda autoridade, conhecimento, responsabilidade, maturidade, discernimento sacerdotal, desprendimento de um tanto de coisa, investimento de tempo, dinheiro em pessoas, investimento em estudo, deixar de dormir, deixar de comer, deixar de ficar vendo besteira, largar uns amigos para trás, entendeu? Mandar uns maridos aí se arrumar, mandar umas mulheres aí tem umas pioentas aí também que não facilita, sabe? Pôr ordem na casa. Ordem, olha, eu vou arrumar a minha vida. Eu gosto disso, eu gosto de gente assim. É para arrumar? Então vou meter o pé nesse negócio e vou arrumar já. Eu gosto de gente assim. O céu procura, eu entendo que o céu procura gente assim. Vamos fazer? Vamos fazer. Tem uma vez eu evangelizei uma moça, o nome dela é Desirê Marie. Ela era, na época, professora de filosofia aqui em Curitiba, numa faculdade muito grande aqui em Curitiba, não lembro direito a faculdade qualquer, e é uma mulher assim, inteligentíssima. Ela era professora de filosofia e geografia. E a gente, minha mãe conheceu ela, conhecia a mãe dela, a gente foi se conhecendo, e aí um dia ela falou assim: você é crente, Ronaldo? Eu falei: claro que eu sou pastor. Ela falou: engraçado, mas você não se veste igual crente, não fala igual crente, não anda igual crente. Eu falei: misericórdia, dia. E aí ela falou: mas como que pode? Para mim, crente é um povo esquisito, é um povo que grita e tal. Eu disse: não. E aí começamos a conversar um bom tempo. Lembro que a gente ficou um final de semana inteiro falando de Bíblia, ela filósofa, né? Cheia de ideias. Ela era espírita kardecista, de Kardec, e a gente debatendo, conversando, tem uns anos para trás. E aí eu lembro que eu cheguei para ela, falei assim: Desirê, faz o seguinte, como você gosta de ler, eu lembro que na época eu tinha ganhado uma Bíblia, uma das melhores Bíblias do mundo. Eu até indico para vocês: Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Melhor Bíblia que tem na face da Terra. Melhor Bíblia que tem. É da CPAD. E eu lembro que eu tinha ganhado essa Bíblia de alguém. A Bíblia era grandona, bonita. E eu peguei para ela e falei assim: Desirê, pega essa Bíblia, leia, marquei alguns textos para ela, leia essa Bíblia, passa o tempo lendo, e tiver de dúvida, você me traz. Ela falou: beleza. E ela foi embora. Passou uns 20 dias, quase um mês, né? Eu correndo para um lado, ela dando aula. Um belo dia, ela ligou para minha mãe e falou: eu estava solteiro ainda na época, estava solteiro, tinha acabado de vir de São Paulo. E aí ela ligou para minha mãe, ela falou: dona Sueli, o Ronaldo tá em casa? Ela falou: tá, tô indo aí. Ela veio, trouxe um bolo para a gente tomar um café, e ela veio assim com a Bíblia, falando dessas conversões. Ela veio com a Bíblia, quatro cadernos, eu lembro que foi quatro cadernos, inclusive um dos cadernos tinha até a foto da Lilica Ripilica, os quatro cadernos. Ela sentou e ela começou a falar: caraca, eu tô muito louco, eu preciso saber um monte de coisa. Aí ela foi perguntando, a gente passou ali, era umas 10 da manhã de um domingo até quase 10 da noite, a gente conversando, eu tirando dúvida. E eu lembro que ela falou assim: então o que que eu preciso fazer para eu ter tudo isso que você me ensinou? Eu disse: olha, tem que aceitar Jesus. Ela falou: como que é aceitar Jesus? Muito louco isso. Eu falei: olha, simples. Você quer aceitar Jesus? Eu fiz a oração, falei: ó, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida e perdoa meus pecados, me dá um banho de graça, me enche de misericórdia e pronto, tá dentro do jogo. Ela falou: só isso? Eu falei: só. E aí eu fiz essa oração, ela fez. Aí eu lembro que ela fechou o olho assim e falou: vai acontecer nada? Eu falei:
que você quer que aconteça, Desirê? Ah, não sei, trovões, sei lá, uma voz vindo do céu. É filósofo, né? Falando que eu tô agora no jogo e tal. Eu falei, não, é isso mesmo. Eu falei, ó, a ideia, um dos sinais é você ter essa paz que é certo discernimento e tal. Ela falou, não, beleza, fechou isso aí. Beleza. Aí foi embora. Crente. Falei, devolve minha Bíblia. Ela me devolveu a Bíblia, foi embora. Aí, quando eu peguei a Bíblia, o Espírito Santo falou no meu coração, por que que você pegou a Bíblia de volta? É porque é minha. É minha, ué. Falou, não, dê para ela de presente. Falei, isso é não, aí não, né? Ó, se eu quisesse. Não, não, aí não. Isso é desse jeito. Não, eu falei, dá logo, rapaz, a Bíblia. Eu peguei, chamei ela, e disse, essa Bíblia, fotografei a Bíblia, ela levou embora. Passou uma semana. Uma semana. Ela voltou. Ela falou assim, cara, falou assim pra mim, cara, eu preciso mudar minha vida. Tá tudo errado. E como é que eu faço? Eu falei, o que que você quer mudar, Desirê? Ela foi contando, eu falei, é simples, você faz assim. Eu não tinha ainda todo esse conhecimento de mapeamento que eu tenho hoje. Faz assim aqui, você apaga. Ela falou, fechou. E ela fez assim, eu lembro que em 6 meses, aquela menina revolucionou a família dela, a história dela, né? Eu lembro que o marido dela tinha morrido de uma doença lá muito séria. E aí ela conheceu um rapaz, já se enrolou com o cara. Não, é isso mesmo. A menina, ela saiu dos grupos de espiritismo, ela começou a evangelizar o bairro dela, a escola. Ela fez um barulho, essa menina. E aí eu falei, uau, que legal. Ela começou a abrir célula, foi para a igreja. Eu lembro que ela foi na Igreja Batista do Barreirinha, aqui em Curitiba. E não, é isso mesmo e tal. Ela revolucionou essa menina. Hoje eu fiquei sabendo, uns anos atrás, que minha mãe contou, ela tinha ido já até embora para missões. Então, pessoas que, sabe, é para fazer, vamos revolucionar. Então, como que você quer entrar num campo intercessório, nesses escudos intercessórios, se você não se resolve, né? Ah, eu quero orar por casamento, eu quero entrar. Não resolve. Ah, eu quero interceder pela irmãzinha lá que está sem emprego. Você paga as suas contas, você tá não, não faz. Então não vai, não entra nisso. Ah, porque eu quero orar pela irmã que está passando luta no casamento com o marido, que o cara. E você, está em ordem? Não, então faça isso. Ah, porque o cara lá é pastor, é líder, e aí ele tem lá, ele quer uma revelação do céu, ele começa a profetizar. Ei, para. Identidade, propósito, destino. Então, não entra nessas guerras. Senhor, o que que o senhor quer comigo? Onde é que o senhor quer me levar? O que que o senhor quer fazer? Né? Então, é esses discernimentos que Neemias estabeleceu e ele colocou bem claro. Não é toda oração que é ouvida. Então, Salomão falou, o campo intercessório é dinâmico, poderoso, eficaz, estritamente espiritual, né? Há uma gama de valores. O intercessor deve ser uma pessoa madura. Maturidade fala de você não se importar com os revés, ser corrigível, coração ensinável, né? Eu conheço umas pessoas aí que você vai dar uns trancos, sapateia, e endemoniza arruma, mas antes dá o show, né? É igual máquina de lavar para abrir. E aí, uma pessoa madura, centrada, sabe? É isso aqui, dedicada, não é dedicada ao próximo, é dedicada aos valores dele, conhecedora dos princípios de Deus, como que Deus rege cada área, tá? Ele tem acesso ao mundo espiritual, ele percorre o mundo espiritual com a visão dos fatos. Isso não é a verdade, isso é um fato, sabe? O intercessor se coloca nesse escudo intercessório, baseado em quê? Nos valores que ele sabe da área que está mapeando. Então, até aqui, eu falei isso na aula passada, vou repetir. Existem orações específicas, feitas por pessoas específicas, dentro de princípios específicos, com discernimentos específicos, para resultados específicos, em tempos específicos. Tá? Saber acionar essas chaves. Um segredo da intercessão, quer ver um exemplo? Para você lidar com cura interior. Cura interior está na moda. Coach está fazendo isso. O que tem de terapeuta fazendo cura interior, constelação cristã, familiar cristã, constelação familiar terapêutica. Tem método Emanuel, método Silce, método o CVC, método CUV. Tem um tanto de coisa para curar.
né? Tem mandinga, tem. Eu lembro que eu atendi uma mulher uma vez que a mulher ela foi, estava com um problema muito sério das emoções, e ela caiu num desses ministérios doidos que tem por aí, e a mulher falou para ela que ela tinha que fazer 21 dias de ceia, celebrar ceia 21 dias. E ela falou assim que ela tinha que só comer pão, pão lá, normal, e suco de uva durante 21 dias, sempre às 10 da noite. E aí ela veio para mim e falou: Você fez isso, menina? Ela falou: Fiz, pastor, não consigo ver suco de uva mais na minha frente, não quero nem saber disso. Falei: Resolveu? Ela falou: Claro que não. Falei: Quem mandou você fazer isso? Ah, a irmãzinha lá. Falei: Ainda até paguei ela, ofertei na vida dela. Eu falei: Fui bem cara de pau. Quanto você ofertou na vida dessa alma perdida? Ela falou o valor. Eu falei: Nu, tudo isso? Se você me desse 10% desse valor, eu já tinha arrumado a tua vida há muito tempo. Então, sabe esses negócios? Então, um valor da cura interior, para você trabalhar conceitos de cura interior, é você caminhar, como é que eu vou colocar aqui de uma maneira, é que não tem quadro, né? Isso aqui é uma aula que eu dou muito, muito no TDL. A cura interior é você pedir as chaves que Deus tem das emoções. Qual é a chave? Então, você está trabalhando ali o luto, você está trabalhando o abuso, tá? Outra coisa, trabalhar abuso, querido, seja de que natureza for, você não pode ter dó, não, tá? Pode ter dó, não. Já imaginou se tá com o coração pifando lá, o médico falou assim: eu tô com dó de rasgar o peito dele. Cara, os caras cortam osso, rasga tudo, abre assim, ó, para poder mexer. Então, você pedir a chave. Então, eu estou ali falando com a Adriana, ela contando, chorando as mágoas dela. Eu falei: Senhor, me dá a chave dessas emoções. E a chave, pode tá, de repente, essa emoção está trancada ali na mão de Satanás, de demônios, de crenças. E o Senhor tem a chave. Eu tenho a chave do inferno e da morte, eu tenho a chave dos céus. Então, Jesus, me dá a chave das emoções dessa pessoa. E Jesus te dá a chave. Você não precisa gritar, ungir, pular. Não, me dá a chave. A chave das emoções. Aí fala: Adriana, essa área sua aqui, deixa eu discernir melhor. Aí você pega essa chave de Jesus, enfia na fechadura ali, abre essa porta, não tem demônio que possa te parar. Por quê? Porque Jesus venceu essas áreas. Então você não precisa bater de frente com Satanás. Satanás, eu amarro o teu chifre, eu te excomungo. Embora isso daí é gostoso, sinto falta disso às vezes. Mas, cara, dá licença que eu tô passando. Dá licença. Os caras ficam doidos, dá licença. Ainda mais se você mexer com bruxaria, na área da bruxaria, na, como é que é o nome? Lá, da satanismo, lá, principalmente bruxaria. Você vai mexer, os caras ficam doidos. Não rela em mim, não. Rela em mim, não, porque eu sou amado do Abba, sou delicinha do Pai. E aí você pega aquela chave e vira e fala: Olha, vamos sair, vamos junto, vamos resolver. Isso é um processo de cura interior. Tá? Então, a pessoa que tem que fazer isso é uma pessoa estabelecida, uma pessoa madura. Tá? Então, lá no Isaías, capítulo 9, verso 6, você vai ler o texto lá. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Esse texto, aqui no livro, na apostila, ela está só o texto, mas aqui no livro eu faço aplicação. Ó. Não dá aqui para ver. Está vendo aqui, ó? Eu consigo discernir com aplicação. Então, o que que eu coloquei aqui, ó? Olha o conceito de maturidade. Quem está com o livro aí está na página 13. Olha o conceito de maturidade. Aqui, ó. Porque um menino nos nasceu. Jesus só foi apresentado ao mundo com 30 anos. Então, essa palavra menino significa imaturo, caráter indefinido, uma criança. Jesus nasceu uma criança, uma criança. Um filho, Deus apresentou um filho. E o filho aqui aponta já para maturidade, homem, caráter definido. Esse é o meu filho. Perceba que quando Jesus nasce, você não vê Jesus, Deus falando nada. Ao contrário, é um cântico, os anjos cantam, né? Paz aos homens de boa vontade na terra, glória a Deus nos céus e paz aos homens de boa vontade na terra. Eu não vejo nenhuma declaração de Deus a respeito disso. Mas quando Jesus é apresentado ao mundo para o ministério, você vê Deus falando: Esse é o meu filho.
Em Lucas capítulo 2, você vai ver essa distinção quando Jesus é encontrado no templo. Então, os versículos anteriores dizem assim: e o menino Jesus, e o menino Jesus, e o menino Jesus. Depois que ele vai no templo, que a mãe acha ele, e Jesus crescia em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e dos homens. E aí continua. Então, um menino nos nasceu, fala de imaturo, tem um tempo. Depois, um filho se nos deu. Então, Jesus é apresentado a nós como filho. E aí, ponto e vírgula. Aí, o governo, isso fala de responsabilidade e discernimento, tá? Aqui, ó, ombros, sobre os ombros, tá? Por isso que a arca é levada nos ombros, é responsabilidade. Isso fala de você ter o conceito dos ombros. Lembra daquela passagem da torrente das águas purificadoras, Ezequiel 47? É 47. E aí você vai ver que vai tendo as medidas. Então, é ali um calcanhar, depois no joelho, depois na cintura, depois no lombo, nos lombos. E aí a Bíblia diz que o anjo continuou medindo, mais 40 côvados. E aí a Bíblia fala que Ezequiel não foi. Por que que ele não foi? Ele tinha que mergulhar. Ele não foi porque ele foi até onde dava o pé. Ele tinha a segurança dele. Então, tem pessoas que têm maturidade nos calcanhares, outros que têm nos joelhos, outros que têm na cintura, outros que têm nos ombros, e tem pessoas que têm mais autoridade porque eles mergulham nesses fundos, eles vão a fundo, sabe? Isso essa escola ensina isso. Pode ver que assunto, tem alunos que estão fazendo um e o dois, estão fazendo Josué e estão fazendo aqui. Então, tem assunto que eu trato aqui que eu não trato lá, porque aqui realmente é você caminhar nessa interseção, você aprofundar nisso. Cara, eu quero viver esse negócio. Então, o capítulo 1 encerra dizendo assim: eu era copeiro do rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ser copeiro é ser maduro, ter responsável, saber o que está fazendo, para quem está fazendo, o porquê está fazendo. Tá? Então, esses conceitos da intercessão, da oração, saber o que orar, como orar, por que orar. Mapeamento fala, viu, Alexandre, Vanessa, Adriane, João, Lili, as meninas aí, Joelma, que está lá no Espírito Santo, né, que trabalha com essas intercessões, é você saber interceder de maneira correta. Olha, é isso aqui. Tá esquisito, tá estranho. E tem respostas que Deus vai demorar para te dar. Que ele vai pegar e você vai caçando. Então, quando eu estou fazendo um mapeamento de áreas que são difíceis, que, cara, você dá um comando não funciona, dá um comando não funciona. Vai até uma altura e para. Vai, o que que eu estou errando? Então, o que que eu faço? Eu vou colhendo informações. Então, eu tenho essas informações que as pessoas me passam, né, que estão trabalhando, e aí eu vou em Deus, falei, Deus, eu não posso estar nesse lugar lá. O senhor pode, me mostra o que é que está acontecendo. Então, o que que eu faço, assim, vou contar um segredo aqui para vocês. Eu pego essas informações e levo no trono. Eu, Senhor, eu tenho essas informações. Eu preciso saber como que eu lido com isso aqui. Tá? É o diabo que está atrasando, é o Senhor que está pondo a mão no peito, é um discernimento que eu não estou enxergando, abre os meus olhos para eu ver a maravilha da sua lei, o que está acontecendo? Então, essas orações, vocês vão mexendo, mexendo. A impressão que passa para nós é que o tempo está correndo e não estamos fazendo nada. E não é verdade. O tempo que rege esse ponto de intercessão é o céu. Então, assim, ó, um exemplo, quer ver que legal? Vocês vão ficar doidos agora. Vamos entender aqui que o João, ele está intercedendo lá. Deixa eu pegar aqui deixa eu pegar por um atendimento. E ele está lá com um caso lá, o João está com um caso lá pesado, assim, que enroscou. A partir do momento que o João começou a trabalhar esse caso, a impressão que passa, que está passando o tempo e aqui não andou. Mas não é essa a dinâmica. A dinâmica é que a partir do momento que o João começou a trabalhar essa área dessa pessoa, essa área da pessoa para. A pessoa está vivendo, tocando o barco, mas ela para. Ela para. Então, o João está tratando lá da, vamos supor, o João está tratando lá da Nayara, a área das finanças dela.
Aí não vai, não vai. A Nayara já restituiu, já dizimou, ofertou, fez, mas não vai, a coisa não funciona. Aí o João começa a cavar mais essa área. Essa área, a Nayara está trabalhando, tá tocando a vida dela, está fazendo lá, não para não. Mas essa área, ela para na vida da Nayara nos céus. Deus dá um comando, para. Por quê? Porque Deus está vendo com o João, João está cavando, 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 e vamos, e os discernimentos vão vindo, os processos vão vindo. Aí, quando o João descobre o que é, e Deus desenrola esse negócio, ele aplica o princípio nessa área da Nayara financeira e a coisa desenrola. Vamos entender que do dia que ele começou a trabalhar essa área até o dia de hoje, passou-se ali 5 meses, por exemplo, 5 meses. Aquela luta, aquela coisa e tal. Esses 5 meses que ele achei que ele conseguiu, esses 5 meses a Nayara não deixa de receber. É retroativo, é igual o governo faz aí. Então você recebe tudo aquilo que estava acumulado nesses 5 meses, mais aquilo que é seu por direito. Então o tempo da Nayara aqui na frente para e o tempo atrás anda. Aí junta. Consegue entender? Deu para entender? Isso é campo intercessório inteligente. Então, a Nayara para aqui, Deus fala assim, "Nayara, para a Nayara nessa área." A Nayara para aqui, sem ela discernir, e aí fala, libera aqui. Então, a Nayara para aqui e a área vem vindo. As bênçãos correrão e te alcançarão. E pá, aí caminha certo. Qual é o resultado para o conselheiro? Nem sempre o conselheiro vai ter essas glórias, né? E também não é essa a ideia. Mas o conselheiro também ganha. Ele ganha em experiência, em graça, em valor e até mesmo benefício. Pode ser que a Nayara não dê nada para o João, não dê nenhum obrigado cavalo, não obrigado cavalo. Mas o João, ele recebe tudo isso do céu, porque o João desenvolveu isso. Então, todo esse tempo que o João ficou investindo nisso também ganha. É a reciprocidade. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, lembra que o rei fala, nós vamos estudar isso no na segunda hora, lembra que o rei fala para Neemias, quanto tempo você precisa? E Neemias falou, X tempo. Então, o mapeamento tem começo, meio e fim. Esse período que ele fica afastado de ser copeiro do rei, esse período, a Bíblia diz lá na frente, no capítulo 5 que ele recebe. Ele fala: Olha, eu estou mantendo todos os meus meninos aqui com tudo que eu tenho recebido. Nunca pesei nada para ninguém. Estou tirando do meu bolso. Eles comem, jantam, tomam café, almoçam, ainda tem um doce ali, porque eu estou pagando do meu dinheiro. Então, todo esse período, quando a Bíblia diz lá no finalzinho de Neemias, que Neemias volta novamente, ele volta para Suzã. É Suzã? É Suzã? É, né? Volta lá para os trem dele lá, para a terra dele lá. Ele volta lá para o rei, Suzã é Esther, né? Ele volta lá para o rei e aí ele continua o trabalho dele. Então ele passa a ser governador dessa. Então ele não pega nenhum dinheiro da cidade enquanto a cidade não se ergueu. Depois ele passa a receber. Então todo esse período, né, que ele ficou parado, que o copeiro do rei deixou de ser copeiro e passou a ser governador, e ele pegou e falou assim: eu quero a pior cidade, e essa pior cidade é desses crentes que está aí, então deixa eu dar conta deles. Ele passou, ele recebeu, ele ficou ali, mas quando ele liberou Jerusalém, aquilo liberou para ele também. Então, esses valores de conceito. Então, se você, para trabalhar valores de intercessão, você tem que aprender essas áreas. Não sair dando grito, fazendo voto de tolo, fazendo, porque eu vou fazer o envelope, porque agora eu vou, porque dessa vez, agora vai. Não, aqueles negócios. Não. Intercessão, o conceito de oração. Tem situações que você não vai orar. Você vai dar um comando. Tem situações que você vai dar uma ordem, tem situações que você vai se silenciar, tem situações que você vai só chegar, ó, fica quieto aí, vamos esperar acontecer, depois nós se move. Isso são valores de intercessão. Alguém tem alguma pergunta? Joelma, Sônia, Nayara, João, Adriana, o Vanessa com o Alexandre, Daniele. Eu Vai, tenho. Xandinho, manda lá. E, como é que tá, meu pastor? Então, pastor, é o seguinte, ó.
Essa história, o intercessor que tá orando por você, o cara tá quebrado, falido, arrebentado. E aí, que nem muitos, que aconteceu comigo a vida inteira, né? Todos os profetas que oraram para mim, todo mundo tava financeiramente arrebentado, eu que tava ajudando eles, vamos dizer assim. Então, que tipo de autoridade que ele ia ter? Eu sempre me questionei sobre isso, e hoje você falando isso, eu falei, rapaz, então não estava errado. Diz aí. É bem isso, né? Tem alguns que dão uma aliviada, viu, Xandinho? Diz assim, não, o que vale é a palavra não volta vazia naquilo que Deus mandou e tal. Porque, lembra que tem uma. Eu estava meditando hoje ali, estou fazendo um capítulo do livro dos homens, tem uma frase que até eu, quando vi a frase, falei, não sabia, isso veio de mim. Nossa, fiquei até orgulhoso de eu mesmo. Cadê a frase? Eu até mandei aqui pro pessoal lá com a Jéssica, deixa eu ver se eu acho aqui para eu não coisar, para não falar besteira. Já tô te respondendo, Xandinho. Cadê? Aqui. A frase, aqui, ó. A respeito disso, né, de autoridade, salvação e conversão. Eu falei assim, você pode perder a salvação? Eu digo, sim, você pode. Ser escolhido não significa que você será aprovado. Então, essas pessoas, Xandinho, que oraram por você nessas áreas, as áreas para você ter resultado é as áreas que você tem que estar com autoridade. Existe uma crença de que servir Jesus é sofrer. Você tem que sofrer, você tem que, nossa, é pesado. Não é intercessão, né? Quanto mais pesado, nossa, como eu sofro, dói meu dente, dói minha coluna. Fui interceder pelo Alexandre e fiquei 3 dias mal, né? Então tem coisa errada. Não é com o Alexandre, é com quem fez. Então, para você poder orientar nas áreas específicas de intercessão, no caso que o Alexandre citou aqui, que é o dinheiro, você tem que estar em ordem no dinheiro, conhecer os princípios que regem o dinheiro, saber o caráter de Deus no dinheiro, o que que Deus fala sobre isso, o que que Jesus, quais são os conceitos sobre isso. Se o cara não sabe, tá aí, é isso aí, valeu, toca a vida, Deus abençoe. Pastor, não é nem sobre, tipo assim, o cara não é rico, o cara não é super próspero. Não. Às vezes o cara que tava intercedendo não pagava a conta, cheque sem fundo, arrebentado com a família. Uhum, Mas a gente não conhece a vida do cara, como que você vai saber? Depois que você descobrir. Então, aquele negócio da terra santa, da terra que a gente planta, isso tem muito a ver com isso que você está falando, porque querendo ou não, o cara vai pedir o voto. sim, Querendo ou não, você vai plantar no ministério dele, porque você vai estar do lado dele, tá orando com você, ele é gente boa, né? sim. Aí você está vendo a necessidade dele, aí vem aquele princípio, aquela palavra na cabeça, você tem condição de fazer o bem e não faz, né? Você está pecando, aí às vezes o cara até usa aquilo contra você mesmo. Então, às vezes a gente usa contra nós mesmos, né? Essas coisas, esses sofismas, né? Uhum, isso mesmo. Então, tá tudo escangalhado. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o cara ficar entre, por exemplo, se isso é um campo que o cara tinha que discernir, qual a circunstância. Não, eu vou orar pelo Alexandre. E o Alexandre, né, no caso, o Alexandre também pode ser, ô, é esquisito isso aqui, coisa não funciona. Mas que bom que você aprendeu, né? A gente tá junto aí, que bom que você aprendeu. Então, tem esses pontos. Então, eu sou muito criterioso, ensino isso, muito criterioso, sobre não só dinheiro, pode ser sentimento, propriedade, geração, filhos, sexualidade. Um exemplo, eu estou cuidando de um casal que a filha dele lá, a filha deles se corta assim as questões do colo, os seios, os braços, as pernas se cortam. E aí, e casal de gente séria, crente, gente séria, sabe? Gente que está nas missões aí rodando o mundo, impactando, né, assim, culturas. E aí, eu conversando, eu falei, olha, a maior autoridade sobre os seus filhos não é a oração do pastor, é dos pais. Então, para eu poder ajudar vocês a cuidar da sua filha e filho, eu preciso cuidar de vocês primeiro. Esse é o princípio. Então, para eu entrar numa brecha intercessória por uma situação, lembre-se, excesso de misericórdia traz condenação, excesso de graça mata, excesso de lei enrijece, tá? Excesso de compaixão
né? Traz desordem, traz caos. Então, você perceba que Deus tem limites para essas coisas. Então, tem uma passagem que Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, deixa eu falar uma coisa para você, esses caras estão me atormentando a mente. Mas é o seguinte, eu vou responder às orações deles conforme o desejo do coração deles. Quando eles pediram um rei, lá em Samuel, Deus falou assim: olha, Samuel, deixa eu falar uma coisa para você, eu vou dar o que eles querem. Só que avisa. E o rei vai fazer escravos, os filhos dele serão escravos, vão ter que pagar tributo, vão trabalhar para ele. O cara vai bagaçar geral. O que o povo falou? Tá bom, queremos assim, não tem problema não. Então Deus falou: tá bom. Então Deus responde conforme a necessidade do nosso coração. Então, o conceito da oração é você discernir o que é que está acontecendo. Por que está acontecendo? Então, tem casos, assim, tem casos que eu estou mapeando que são, sim, sabe, de coçar a barba, né? Coçar a careca, porque o caço não vai, assim não dá, e desse jeito, não acende, não funciona, põe essa água, não dá, esse pó, não dá, pinta desse jeito, não funciona, oh, Jesus, e eu vou caçando, vou caçando, vou caçando, chega uma, Deus, me ajuda, então eu pego tudo isso, levo um trono e vou tendo, só que o tempo que está sendo feito não é desperdiçado, tá bom? Vamos fazer um Pastor, break? antes do senhor terminar rapidinho, qual que é o discernimento que o senhor tem assim sobre a misericórdia e a dó? Às vezes já aconteceu de eu dar para a pessoa por causa na hora eu fiquei com dó, com misericórdia. Às vezes já orei com pessoas por causa da dó e da misericórdia, daí eu tento usar a minha fé para compensar. Me dá aquela luzinha que você sempre tem assim, Deus te usa. Diferença da misericórdia e da dó. Ah, Pega leve, pastor. Calma, tá? não, o Xandinha, meu pai, eu Responde com gosto, calma. ele é bom. Misericórdia é bíblico, dó não é. Pronto, pronto. Nem Deus tem dó, né? Nem Satanás tem dó. Não sei por que que o ser humano quer ter dó dos outros. Então, a misericórdia é bíblica, mas em excesso atrapalha. Dó não existe, nem na palavra, nem na Bíblia tem isso, né? Não tem dó, pena, você não vai achar. Hoje em dia isso tá muito como a codependência, vamos dizer assim, né? A pessoa muito ligada sentimentalmente, ou pega aquilo ali como algo pessoal e acaba utilizando isso como dó, né? Pode ser uma identificação, mas não tem, Xande. Não tem, cara. Mete o pé. Ó, não, não vou, não vou. Eu tava no carro hoje, fui buscar o carro lá que a gente vai viajar, fui aluguei o carro, fui buscar o carro lá, porque eu vim correndo. Aí a gente parou ali tava o Benjamin tava comigo. Aí aqueles cara de farol, né? Tem um dinheirinho aí, não sei o quê. Aí eu não tem. Falei, ó, se você quiser trabalho, eu te arranjo. Não, não, deixa pra lá e tal. Aí o Benjamin falou: "Ô, pai, você não teve dó do cara?" Eu falei: "Dó, filho, nem Deus tem dó de nós. Quando nós peca, Deus fala assim: eu vou fulminar você." Tá? Não tem conversa, não. Então, não existe isso. Dó não é bíblico. Dó é humano. Vou colocar é humano, é carnal. Misericórdia, e a misericórdia, a palavra misericórdia no original nada mais é de que adiamento de um juízo. Isso não significa que você está livre do juízo, né? Pisa fora do eixo para você ver onde é que você vai parar. Tá? Começa a bagaceira, começa a bagunça, começa um pouquinho, como diz o alemão, um pouquinho tá cá, um pouquinho tá ali, outro pouquinho tá cá, e aí tem mais nada e todos nós estamos lá no inferno, né? Sem lá a misericórdia de Deus. Beleza? 10 minutos para a gente tomar um café, ver as crianças, mandar um zap. E aí, na segunda hora, eu vou abrir para o Instagram, que é essa aula, eu vou passar também para o Instagram, para divulgar ali o pessoal. E aí, a gente volta, aí a gente inicia o capítulo 2. Então, eu encerro o capítulo 1 aqui, tá? No campo de intercessão e oração. E 10 minutinhos, agora são 5 para as 9. Quando for 9 e 5, eu estou de volta. E aí a gente inicia o capítulo.